Então, caro estudante, hoje a gente vai dar início à quarta competência da nossa disciplina de Desenho Arquitetônico, onde a gente vai abordar a leitura e a representação de um projeto elétrico. Tá? Provavelmente você já deve ter lido o e-book e lá você observou que o projeto elétrico ele não é de competência do técnico em design de interiores. O design de interiores ele pode adicionar pontos elétricos ou fazer uma relocação dos pontos elétricos, mas o projeto propriamente dito ele é de competência de outros profissionais como arquitetos e engenheiros elétricos. Então, nessa quarta competência, o que é que a gente vai focar? A gente vai focar em como você consegue identificar os elementos do projeto elétrico, né, através da legenda, como a gente viu lá na norma 5410, e você vai poder também ali tentar mover, digamos assim, relocar esses pontos, como a gente faz essa indicação numa planta baixa. Tá? Uma outra coisa importante que você tem que observar do projeto elétrico é que a base dele, ela parte da planta baixa com o layout. Não adianta a gente fazer um projeto elétrico sem ter essa base ali, né, dos ambientes, né, de onde está a disposição do mobiliário e dos equipamentos para poder fazer esse projeto elétrico. Então a gente vai ver em planta baixa como se dá essa representação e como vocês podem estar aplicando a legenda, né, da NBR num projeto elétrico. Vamos ver? Então, aluno, como eu tinha falado para vocês, o projeto elétrico ele tem que partir da planta baixa de arquitetura. Caso você tenha feito o levantamento arquitetônico ou receba uma planta baixa ou do cliente ou de um profissional como arquiteto ou engenheiro, você vai utilizar essa planta baixa como base para o projeto elétrico. Né? No caso aqui, a gente está utilizando uma planta baixa de uma residência, né, composta aí por 2 dormitórios, uma sala, uma copa, cozinha, um banheiro e área de serviço. Tá? Então, partindo aí para a alocação dos pontos, tá? Seria essa segunda planta aqui, onde a gente tem o quê? A gente tem a separação dos circuitos elétricos, tá? da residência pelos ambientes. Aqui a gente não tem o layout, como eu tinha comentado anteriormente, mas é interessante que vocês partam dessa alocação dos pontos de luz e de tomadas a partir da planta de layout. Então, no projeto de elétrica, é interessante que haja uma separação daquelas tomadas específicas, né, como a gente viu lá no e-book, das tomadas gerais, de uso geral. Que seria o quê? Relembrando um pouco. A gente teria aquelas tomadas de uso geral, que são as tomadas, geralmente são as tomadas baixas, aquelas utilizadas para a gente carregar o celular ou para ligar um equipamento no quarto, na sala, tá? Já as tomadas de uso específico são aquelas tomadas que elas exigem uma carga um pouco maior em virtude do equipamento que vai ser ligado nela. Por exemplo, um ar-condicionado, um chuveiro elétrico. Então, esses equipamentos eles têm que ter uma tomada individual, né, e com uma carga específica para aquele equipamento que vai ser ligado nela. Tá? Então, vamos ver como é que se dá isso na planta. Então, aqui a gente tem o acesso da residência, né? Aqui nesse início a gente tem um ponto de campainha, tá? Nesse ponto aqui ficaria ali a locação do medidor, né? Lá no e-book a gente tem direitinho essa divisão, né, de como se dá o circuito da residência, né? A entrada ali pelo ramal de ligação, depois vem o circuito de ligação, medidor, até que ele vem aqui para o quadro de luz da casa. Tá? Mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Nesse caso aqui, como eu tinha comentado anteriormente, a gente vai separar, além das tomadas de uso geral específico, a gente tem que separar também o circuito de luz. Então, notem aqui por essa simbologia que aqui são os pontos de iluminação dos ambientes. Isso aqui compõe um circuito independente lá do circuito das tomadas. Tá?
Esses outros pontos aqui, eles são aí as nossas tomadas, né, que eles são identificados com esses símbolos, né, que a gente viu lá na norma 5410. Então, cada ambiente aqui ele vai receber um ponto de luz, né, obrigatoriamente um ponto ali no teto, e também vai ter ali a tomada de luz, né, que liga ao ponto de iluminação. E depois a distribuição dos pontos elétricos. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, esse ponto aqui e esse aqui seriam as tomadas de uso específico, né, que seria o chuveiro e aqui um ponto ali para geladeira ou para o forno elétrico na cozinha. E aí, no final, né, a planta elétrica, depois que que a gente junta todos os circuitos ali, tanto das tomadas quanto de iluminação, a gente tem mais ou menos essa configuração aqui, tá? Que aqui a gente já tem todos os pontos de luz, interruptores e tomadas, e tem também os eletrodutos, que no caso aqui, pela legenda, a gente identifica com essas linhas. Elas podem ser contínuas ou tracejadas, tá? Então, por exemplo, aqui, um eletroduto que ele é embutido no piso, ou, por exemplo, esse aqui contínuo, que ele seria um eletroduto embutido na laje, né, que liga ali o ponto de luz ao quadro de luz. Então, lá no e-book a gente viu que o quadro de luz ele tem que ficar num ponto ali de fácil acesso. Que aí aqui no caso dessa residência a gente colocou ali na sala, né? O acesso se daria ali atrás da porta, né, de forma que não há tanta interferência como se, por exemplo, tivesse um móvel, enfim. Então, ele tem que ficar ali o mais fácil possível para qualquer necessidade assim, que haja eventualmente, tá? Outro ponto também que a gente deve observar no projeto elétrico, além do quadro de luz, são... Outro ponto que a gente deve observar no projeto elétrico é a distribuição dos circuitos, como eu tinha falado anteriormente. Então, observem aqui nessa planta que os pontos eles estão numerados, né? Isso aqui basicamente são o número, né, a quantidade de circuitos que foi especificado para esse projeto aqui. Então, além de separar as tomadas de uso geral e específico, a gente tem que separar também os circuitos, que aí eles podem ser por ambiente, ou a gente pode separar ali pelas funções da casa, enfim, ou do escritório. No caso dessa residência aqui, a gente separaria aí os circuitos das áreas social, que aí poderia entrar sala e dormitórios, e um outro circuito que englobaria ali a área de serviço, como por exemplo copa, cozinha e área de serviço. Isso é para que, se houver qualquer problema na instalação elétrica, não haja um corte total ali da energia da residência, né? Se tiver um problema em um circuito, que ele não afete o circuito ali complementar, tá? Então, há essa necessidade ali de separação dos circuitos. Então, aqui a gente teria, por exemplo, a sala está com circuito 3, o dormitório também está com circuito 3. Já nesse outro caso aqui, o dormitório está junto com o circuito do banheiro, né? E aqui a copa, a cozinha e o serviço ali estão com o circuito 6, aqui o circuito 8, né, para a cozinha também. A cozinha é interessante ter um circuito separado porque há uma exigência de carga um pouco maior, né, já que tem muitos equipamentos ali que exigem uma carga que pode sobrecarregar a instalação. Então, por exemplo, a gente vai ter geladeira, forno elétrico, micro-ondas, enfim. Então, esses equipamentos geralmente eles têm ali a necessidade de uma tomada individual. E lembrando aqui no final, sempre colocar a legenda, né, da identificação ali de cada um dessas representações. Pode ser a legenda da norma, né, indicada ali pela norma, ou você pode identificar ali os pontos com a legenda própria, né, mas desde que ela apareça no projeto. Então é isso. Então, estudante, aqui a gente finaliza a quarta competência, né? Espero que vocês tenham aí conseguido aprender
como se dá essa questão do projeto elétrico, tá? E aí a gente vai partir para a quinta e última competência da nossa disciplina. Vamos lá?